Ninguém vai vir te salvar. Existe uma expectativa silenciosa que muitas pessoas carregam sem perceber. Uma esperança quase invisível de que, em algum momento, alguém vai aparecer e resolver as coisas. Talvez um mentor, um parceiro, um chefe, um amigo, uma oportunidade perfeita, um golpe de sorte. Algo que finalmente vai colocar a vida nos trilhos. Algo que vai tirar o peso das decisões difíceis. Algo que vai fazer tudo começar a funcionar. Mas existe uma verdade dura que quase ninguém gosta de ouvir: ninguém vai vir te salvar. Não porque o mundo seja cruel. Não porque as pessoas não se importem. Mas porque a responsabilidade pela sua vida sempre foi sua. E enquanto você espera por um salvador, seja uma pessoa, uma situação ou um momento perfeito, o tempo continua passando. A ideia de ser salvo é confortável. Ela cria a sensação de que o problema não precisa ser resolvido agora. Que talvez amanhã as circunstâncias mudem. Que talvez alguém reconheça seu potencial e abra uma porta. Que talvez o universo recompense sua paciência. Mas essa esperança, quando mal colocada, se transforma em uma forma silenciosa de estagnação. Porque esperar é mais fácil do que agir. Agir exige decisão. Exige risco. Exige a possibilidade de errar. Exige assumir responsabilidade por resultados que talvez não saiam como planejado. Esperar, por outro lado, parece seguro. Parece prudente. Parece até racional em alguns momentos. Mas existe um detalhe perigoso nisso: enquanto você espera, sua vida fica suspensa. Muitas pessoas passam anos nesse estado de espera. Esperando a motivação aparecer. Esperando o momento certo. Esperando as condições perfeitas. Esperando alguém acreditar nelas primeiro. E sem perceber, transformam a própria vida em uma sala de espera interminável. O problema é que a vida raramente funciona assim. A maioria das grandes mudanças começa quando alguém para de esperar. Existe um momento específico na vida de muitas pessoas que se tornam fortes. Um momento em que elas percebem algo profundamente desconfortável: ninguém está vindo. Nenhum salvador. Nenhuma intervenção mágica. Nenhum momento perfeito que vai resolver tudo. No começo essa percepção pode parecer dura. Pode parecer até solitária. Porque significa aceitar que o peso das decisões está nas suas mãos. Que o futuro não depende de alguém aparecer. Depende do que você decide fazer agora. Mas depois que essa verdade é aceita, algo curioso acontece. Ela se transforma em poder. Porque no instante em que você para de esperar que alguém te salve, você recupera algo extremamente valioso: autonomia. Autonomia é a capacidade de agir mesmo quando ninguém está te empurrando. Mesmo quando ninguém está observando. Mesmo quando não existe garantia de resultado. É nesse ponto que a mentalidade muda completamente. A pergunta deixa de ser quem vai me ajudar, e passa a ser o que eu posso fazer agora. Essa mudança parece simples, mas transforma a forma como você enxerga o mundo. Antes, cada obstáculo parecia uma prova de que você precisava de mais ajuda. Agora, cada obstáculo vira uma pergunta estratégica. Como posso resolver isso? O que posso aprender aqui? Qual é o próximo passo possível? Esse tipo de mentalidade cria algo raro: movimento. Enquanto muitas pessoas continuam esperando que as circunstâncias mudem, você começa a agir mesmo dentro das circunstâncias imperfeitas. E agir cria algo que esperar nunca cria: progresso. Isso não significa que ninguém nunca vai ajudar você. Ajuda existe. Mentores existem. Parcerias existem. O problema é quando você depende disso para começar. Porque quem depende de resgate nunca desenvolve a força necessária para caminhar sozinho. E caminhar sozinho é uma habilidade fundamental. Imagine duas pessoas diante do mesmo desafio. Uma acredita que alguém vai resolver aquilo por ela. A outra assume que, se algo vai mudar, ela terá que fazer algo a respeito. Qual delas você acha que começa a agir primeiro? Qual delas começa a experimentar soluções? Qual delas aprende mais rápido? A diferença não está na inteligência, nem no talento. Está na postura diante da responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que muitas vezes assusta. Porque parece peso, parece cobrança, parece pressão. Mas existe outra forma de enxergá-la. Responsabilidade também é poder. Quando você assume que sua vida depende das suas decisões,
você deixa de ser espectador. Você se torna agente. E agentes criam movimento. Isso não significa que tudo vai funcionar perfeitamente. Não significa que você não vai cometer erros. Não significa que o caminho será fácil. Significa apenas que você não está mais esperando. Existe uma diferença enorme entre viver reagindo ao mundo e viver construindo algo dentro dele. Quem espera ser salvo reage. Quem assume responsabilidade constrói. E construir exige uma mentalidade específica, a mentalidade de que o próximo passo depende de você. Essa mentalidade muda até mesmo a forma como você lida com dificuldades. Quando algo dá errado, em vez de perguntar por que ninguém me ajudou, você pergunta o que posso ajustar. Quando surge um problema, em vez de esperar uma solução externa, você começa a procurar alternativas. Esse tipo de comportamento cria algo que muitas pessoas confundem com sorte. Na verdade, não é sorte. É movimento acumulado. Quando você age repetidamente, começa a encontrar oportunidades que antes eram invisíveis. Começa a conhecer pessoas novas. Começa a desenvolver habilidades que antes não existiam. E pouco a pouco sua realidade começa a mudar. Mas tudo isso começa com um momento específico, um momento em que você aceita que ninguém vai vir te salvar. Essa aceitação não é pessimista. É libertadora. Porque quando você entende isso profundamente, para de desperdiçar energia esperando por circunstâncias perfeitas. Em vez disso, começa a trabalhar com as circunstâncias que já existem. E isso muda tudo. Talvez você esteja pensando que essa visão torna a vida solitária. Mas o oposto costuma acontecer. Quando você assume responsabilidade pela própria vida, algo interessante acontece. As pessoas começam a respeitar mais sua postura. Indivíduos que agem, que tentam, que constroem, atraem colaboração. Não porque pedem resgate, mas porque demonstram iniciativa. As oportunidades tendem a se aproximar de quem já está em movimento. Mas para chegar nesse ponto, é preciso atravessar um estágio difícil, o estágio em que você percebe que não pode depender de resgate. Esse é o momento em que muitas pessoas desistem. Porque é mais confortável voltar à esperança de que alguém resolverá tudo. Mas aqueles que continuam descobrem algo poderoso. Eles descobrem que são muito mais capazes do que imaginavam. Cada problema resolvido fortalece a confiança. Cada tentativa cria aprendizado. Cada pequeno progresso reforça a ideia de que agir é melhor do que esperar. E lentamente uma nova identidade começa a surgir. Você deixa de ser alguém que espera mudanças. Passa a ser alguém que cria mudanças. Esse é um dos pontos de virada mais importantes que alguém pode experimentar. Porque no final das contas, a vida não recompensa quem espera mais. Ela recompensa quem se move mais. O clímax dessa compreensão é simples, mas profundo. O momento em que você para de esperar por salvação é o momento em que sua vida realmente começa. Porque nesse instante você para de entregar seu poder às circunstâncias. Você para de depender de aprovação externa para agir. Você para de adiar decisões importantes esperando um cenário perfeito. E começa a construir algo com o que já tem. Talvez pequeno no começo, talvez imperfeito, mas real. E cada passo cria o próximo. Talvez hoje você esteja enfrentando algo difícil. Talvez esteja esperando que alguém reconheça seu esforço. Talvez esteja esperando a oportunidade certa aparecer. Mas aqui está a pergunta mais importante que você pode fazer agora. O que você faria se soubesse que ninguém vai vir te salvar? Essa pergunta pode parecer dura, mas também é profundamente libertadora. Porque elimina a ilusão da espera. E quando a espera termina, a ação começa. Você começa a perceber que sempre teve mais controle do que imaginava. Que sempre existiram pequenos passos possíveis. Que muitas das barreiras que pareciam definitivas eram apenas desafios temporários. A verdade é que a maioria das pessoas nunca descobre seu verdadeiro potencial porque continua esperando circunstâncias ideais. Mas quem aceita a realidade de que ninguém vai vir resolver sua vida acaba descobrindo algo surpreendente. Descobre que não precisava de um salvador. Precisava apenas decidir agir. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: eu assumo o controle. Não como uma frase motivacional, mas como uma decisão consciente. E se você quer continuar desenvolvendo essa mentalidade de responsabilidade e força interior, inscreva-se no canal e deixe seu like. Não porque alguém te pediu,
Mas por que você decidiu investir na própria evolução? Porque a vida muda no momento em que você percebe uma verdade simples: ninguém vai vir te salvar. E exatamente por isso, você tem a chance de se tornar a pessoa que salva a própria história.